Você tem medo da morte? Teme o que pode encontrar do outro lado? A vida após a morte é um mistério que fascina e que nos assombra ao mesmo tempo. É uma experiência irrevogável pela qual cada um de nós passará, na qual iremos de encontro a nós mesmos e com aquilo que fizemos de nós mesmos, tanto em termos positivos quanto negativos. Convido a você a entrar neste mundo fascinante, este mundo de mistérios, de EQM, ou seja, experiências de quase morte. Para continuarmos, é preciso entender o que é EQMs. Refere-se ao tipo de vivência pela qual algumas pessoas têm contato com o outro lado da vida e retornam por alguma razão. Não se sabe ao certo o que desencadeia este processo e qual a razão dele. Existem importantes estudos a respeito do assunto, principalmente da parte de médicos como o Dr. Moody e o cardiologista holandês Pim van Lommel, que escreveram livros baseados nessas experiências em ambiente hospitalar. Mas vamos ao que interessa. Relatos de vida após a morte ou de vida quase morte. Quero contar a história de um paciente que retornou do coma em um hospital holandês e que diz coisas que não poderia saber. Um homem de 44 anos deixou perplexa toda uma equipe médica de um hospital holandês, especialmente a enfermeira que cuidava dele. Chegando ao plantão noturno, em um estado de coma e com cianose, quando a pele e a mucosa fica arroxeada pela falta de oxigenação no sangue, o mesmo precisou passar pelo processo de intubação para garantir a sua sobrevivência. Ao realizar o procedimento, a enfermeira percebeu que ele usava dentaduras e as retirou, guardando-a em um carrinho de passagem, onde costumavam guardar os pertences dos pacientes. Logo, quando o homem apresentou a normalização dos seus batimentos cardíacos e de sua pressão arterial, mantendo-se ainda no coma, após uma semana de intubação na UTI, na unidade de tratamento intensivo, de súbito ele retorna à consciência e volta do coma. Sendo transferido para uma área de cardiologia, ao ter contato com aquela enfermeira que cuidou dele quando foi entubado no dia da internação, ele, olhando para ela naquele momento, lembrou: Ei, por favor, você pode me trazer a minha dentadura? Aquela mulher ficou olhando. Como é que ele sabe que foi eu? Sim, foi você que tirou quando eu cheguei. A tirou e a colocou naquela gaveta do carrinho de passagem,
juntamente com outros medicamentos e equipamentos hospitalar. A enfermeira e todo o quadro médico ficaram assustadíssimos e assombrados, porque ele não poderia ter tal conhecimento, sendo aquele homem ter chegado no estado de coma profundo ao hospital. Outro relato é do neurocirurgião, professor de Harvard, que esteve no céu. O Dr. Eben Alexander, neurocirurgião que ministra aula em Harvard, viveu uma situação curiosa em 2008. Acordando com uma dor de cabeça insuportável, foi levado ao hospital. Lá detectaram que ele estava com meningite bacteriana, que é uma doença incomum, que costuma agir apenas em bebês recém-nascidos. A bactéria causadora da dor da doença havia entrado em seu cérebro pelo fluido espinhal e estava causando danos severos ao mesmo, como o desligamento do cóccix. Os médicos discutiam e continuariam ou não o tratamento, pois a chance de sobrevivência de Eben era praticamente nula. Depois de uma semana, ele recobrou a consciência e saiu do coma, afirmando com todas as palavras que havia conhecido o céu. Detalhe: antes deste acontecido, ele era totalmente cético para este assunto. Não acreditava. Era um ateu. No relato do doutor, durante o período em que ele esteve em coma, sua alma ficou em cima de uma nuvem rosada, que fazia parte de um céu azul escuro. Pôde verificar também a presença de seres translúcidos, de uma forma superior, não conhecida, não vista, não registrada, que transitavam por ali, de um lado para o outro. Além disso, ele teve a sensação de já estar ali há muito tempo, sem ter memória alguma de vidas anteriores. Voltando à vida, esse acontecimento transformou a visão do Dr. Eben, e ele chegou até mesmo a escrever um livro falando a respeito da experiência de quase morte. São histórias impressionantes. São relatos que nos abrem os olhos para vermos ou para entendermos que existe vida além daquilo que vemos. Por isso, trarei para você sempre novas histórias e relatos, sempre contando histórias que mostrará que existe vida além da morte. Se você gostou da nossa história, se você gostou destes relatos e quer ouvir outros como este,
eu te convido a se inscrever em nosso canal, a dar o seu like e também a comentar, para que nós possamos sempre ter coisas novas aqui que vão te fazer você um conhecedor maior dos mistérios de uma experiência quase